Infelizmente, o Falcão, o rei do futsal, está se aposentando em 2018. Mas o bom é que ele deixou um legado de vários dribles, várias jogadas, golaços e ainda algumas histórias curiosas de tentativas de uma carreira no futebol de campo. É disso que a gente vai falar hoje, das 4 tentativas que o Falcão fez no futebol de campo. Você, nosso amigo alternativo, que conhece os nossos vídeos, que se inscreve no nosso canal, que está sempre curtindo nossos vídeos, já deve ter reparado como nós, os apresentadores aqui do DEI, estamos bem vestidos. Isso é graças à nossa parceria com a Vestiário Company, que tem essas camisas bonitas, camisas casuais, com temas esportivos, são bem diferentes, bem criativas. E você pode comprar uma camisa dessas com desconto. Se você usar o cupom ULTIMADIVISAL, você vai ter 10% de desconto. Então entra lá no site, conhece os modelos e compra uma, porque fortalece a nossa parceria com a Vestiário. Agora vamos lá falar do Falcão, que começou a carreira dele no futsal no time Guapira, um time aqui de São Paulo, que tem um clube bem importante, né? Inclusive a gente citou ele recentemente sobre times extintos do futebol paulista. Tem um vídeo aqui no card, nos links relacionados para você conferir. Enfim, esse clube importante de futsal teve ali o início da carreira do Falcão, e aí, jogando pelo Guapira, ele se destacou exatamente em uma partida contra o Corinthians. Santista de coração, fazer o primeiro gol no Corinthians. Cara, isso naquela época de moleque, que era a época de assistir o jogo, de escutar no rádio, pra mim foi bem especial realmente. Aí o Corinthians foi lá, contratou ele, colocou ele para treinar no futsal do time, mas sempre tentando colocar ele no time de futebol de campo. Foram feitas 7 tentativas de colocar o Falcão no time de campo, com propostas, com um projeto de carreira para ele, mas ele treinava um pouco e aí voltava para o futsal, porque era ali que ele gostava mais mesmo, e ali que ele acabou começando a carreira como jogador de futsal. Quando eu tive 5 anos no Corinthians, né, na minha formação, eu passei pelo futebol de campo 7 vezes. Eu não gostava do futebol. Eu ia, ficava 2 meses, não ia mais. A diretoria do campo vinha com planejamento de carreira para mim. Eu voltava, ficava 3 meses, não ia mais. A segunda tentativa do Falcão foi no Palmeiras em 2001. Ele chegou lá para um período de testes e fez alguns jogos treinos, amistosos, e todo mundo diz que ele se destacou. Ele mesmo conta que fez gols, o Alex, que estava na época, conta até hoje que realmente ele chamava atenção ali nos jogos treinos, amistosos. Até teve um amistoso contra o Juventus da Javari que jogou o pessoal que não estava jogando e ele jogou. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida é que provavelmente o lateral direito do Juventus deve ter ido para casa aí esquecido do futebol, porque o Falcão fez um quadradinho de futebol de salão do lado esquerdo e foi um negócio absurdo. Mas aí vários problemas atrapalharam a permanência dele, né? O problema foi financeiro, a diretoria do Palmeiras não queria investir muito na época, né? Tava numa fase complicada, pós-Parmalat e tal. A diretoria também, parte da diretoria, não gostava da ideia de ter o Falcão, tinha um certo preconceito. Tinha o problema da falta de empresário, o Falcão não teve empresário, ele chegou lá no Palmeiras por uma indicação do Ademir da Guia, e aí isso também atrapalhou o acordo. E o maior problema também foi uma troca de técnico, porque o primeiro técnico que observou o Falcão era o Marco Aurélio. Só que ele saiu do time e veio o Celso Roth, que precisava de mais um tempo para poder observar o Falcão, né? Mas aí na época o time que tinha o contrato com o Falcão, que era o Banespa, não autorizou ele a ficar no Palmeiras para mais um período de testes. E aí ele saiu, voltou realmente para o futsal e essa contratação acabou não se concretizando. No ano seguinte, em 2002, mais uma tentativa do Falcão de colocar o Falcão no futebol de campo. Ele foi para a Portuguesa, ia formar uma dupla de ataque lá que ia ser incrível, com o Ricardo Oliveira. Você imagina Falcão e Ricardo Oliveira jogando juntos, mas aí dessa vez o problema financeiro realmente atrapalhou bastante, né? O Falcão chegou lá, não recebeu, ele conta em entrevistas que ele estava numa fase de começar a fazer investimentos, ia ter um filho, e aí de repente não recebeu o primeiro mês, não recebeu o segundo mês, foi apertar a diretoria e aí quis sair, né? A Lusa conta que ele sofreu uma lesão por causa da adaptação a um outro esporte, mas essa história é negada pelo Falcão, tanto que ele fala que 2 semanas depois já estava jogando normalmente. Isso rendeu até um processo na época dele contra a Portuguesa, né? Enfim, por causa de um acerto financeiro a gente não viu essa dupla Falcão e Ricardo Oliveira, que seria incrível. Na Portuguesa eu
treinando titular, né? O ataque era eu e Ricardo Oliveira até na época. Eu fiquei um mês, fiquei 2 meses, não recebi nenhum centavo. Tinha acabado de fazer meu primeiro investimento e começou a apertar. Liguei pro meu pai, veio me buscar. Foi me buscar lá em Barueri, do José Roberto. E acabei voltando pro futsal também. A tentativa mais famosa do Falcão em jogar futebol de campo foi no São Paulo, né? O acordo aconteceu ali em 2004, ele negociou com Marcelo Portugal Gouveia, o presidente na época, que chegou com uma proposta para ele muito bem costurada, conseguiu o acerto, só que não foi o técnico da época, o Emerson Leão, não foi avisado. O Emerson Leão ficou sabendo da contratação do Falcão pela imprensa, sabe? Aí realmente complica, né? O Leão, com toda aquela personalidade dele complicada, né? Ficar sabendo que tinha um jogador do presidente ali, né? E aí, obviamente, isso começou errado, né? Não tinha como dar certo. O Falcão acabou sendo pouco aproveitado, ele conta que ia passar por um período de adaptação, mas o Leão, de repente, até tentando queimar ele um pouco, jogou ele numa partida contra o Ituano durante esse período de adaptação, só que o Falcão conseguiu ir bem nessa partida contra o Ituano, entrou, deu 2 passes, fez jogada bonita. A primeira impressão é que fica, então acho que foram 10 minutos, aí 8 minutos, ou um pouquinho mais. Eu acho que foi satisfatório, então estou muito feliz por esse dia. E aí, obviamente, né, a torcida se empolgou de vez com a possibilidade de ver o Falcão. A cada jogo passava a pedir: Ei, Leão, queremos o Falcão. A torcida realmente queria muito, fez muita pressão a cada jogo, mas o Falcão ficava no banco de reservas, né? Só entrava quando o jogo já estava ou resolvido ou muito apertado. O São Paulo na época estava com um time muito bom, né? Um time ali com 3 zagueiros, Josué Mineiro, Danilo no meio campo, Grafite, Diego Tardelli, enfim, um time muito arrumado que foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial futuramente, né? Mas enfim, enquanto o Falcão estava lá, o time foi campeão paulista, né? Mas o Falcão praticamente não foi aproveitado, só entrava nesses finais de jogos, de vez em quando se destacava, de vez em quando fazia umas jogadas que entrou pro folclore, como por exemplo uma bicicleta que ele deu fora da área, que o Leão depois destacou em entrevistas coletivas de maneira meio crítica, meio irônica, falando que a área do futebol de campo é muito maior do que da de futsal, enfim, deu umas cutucadas no Falcão, e essas cutucadas permaneceram durante muito tempo, né? Foi bonita, só que ela estava fora da área. A área do futebol de campo é muito longe e ele estava dando risada dentro do vestiário. Ao final do Campeonato Paulista, o Emerson Leão saiu, foi para o time no Japão. O Falcão recebeu uma proposta milionária para voltar para o futsal, né? Na época ele já estava muito consagrado, já tinha sido eleito o melhor jogador de futsal pela FIFA, enfim, já era um jogador muito consagrado, então recebeu uma proposta muito grande, viu que no futebol de campo ele não tinha a mesma condição, já estava numa idade, né? Já tinha 27, 28 anos, então realmente sentiu que para a carreira dele era melhor ficar no futsal, né? O que sobrou para depois foi só muita briga entre Leão e Falcão na imprensa, né? O Falcão sempre que pode falar sobre essa história joga a culpa em cima do Leão, né, por essa falta de oportunidades, e por outro lado o Leão responde com algumas ironias, conta que o Marcelo Portugal chegou a falar para ele que a contratação do Falcão era por puro marketing, conta até uma história de que o irmão do Falcão foi arrumar um ar-condicionado do Marcelo Portugal Gouveia e lá deu a indicação, deu a dica de que de repente o irmão poderia jogar futebol de campo no São Paulo, e aí o Leão ironiza, né, fala que na época avisou que essa jogada de marketing poderia dar problema. O nosso presidente estava com o ar-condicionado quebrado da casa dele. E quem foi lá? Uma firma, o irmão do Falcão. Ele não sabia. E o cara falou: olha, meu irmão joga futebol de salão, o Falcão, nossa, maravilha, tá, puxa, se quiser ele vai para São Paulo. Foi assim. O Falcão sempre responde, já fez até ironia na internet, colocando meme, enfim, tá sempre cutucando. Recentemente teve uma entrevista até que ele falou que quando se aposentar, que abriu um canal no YouTube e quer entrevistar o Leão. A gente vai ficar aqui na ansiedade para ver esse encontro dos dois, né? É uma disputa que realmente ficou eterna aí no futebol. Eu já vi algumas entrevistas que no meu canal é um dos que eu quero entrevistar.
Jura? Ah, isso pra mim, mais do que gravar com o Neymar. Vocês não saem na porrada, não? Se sair, depois a gente corta. E vale lembrar também de um boato que rolou em 2015 de que o Falcão teria acertado com o Nottingham Forest. É bom falar, isso aí nunca aconteceu, porque ele nunca foi jogar, né? O Nottingham Forest é um time de futebol de campo, que já foi campeão da Liga dos Campeões, hoje em dia é um time mais alternativo, mas enfim, ele nunca acertou com esse time para jogar futebol de campo. Ele fez, na verdade, um contrato para disputar um torneio de futsal no Kuwait, né? Então foi um erro da imprensa, na verdade, um entendimento errado, uma fake news, digamos assim. Por fim, quero convidar você a conhecer o nosso projeto de patrocínio coletivo, padrim.com.br/última divisão. Lá você pode conferir como você pode colaborar com a gente financeiramente e também ter benefícios, né? Como participar dos nossos grupos no Facebook, ganhar brindes através de sorteios, participar dos nossos vídeos, inclusive aparecer nos nossos vídeos, seja com seu nome ou seja com participação realmente. Enfim, entre lá no site, conheça as vantagens desse nosso programa e seja um padrinho do Última Divisão. Até a próxima!